O tiro ecoou pela noite úmida de Lisboa como um grito de fado rasgado, cortando o ar carregado de cheiro-a-mar e a jasmim murchando nas treliças antigas do bairro Alto. Sofia caiu de joelhos no calçamento irregular, o vestido de linho branco agora manchado de sangue fresco, os olhos arregalados fixos na sombra que se movia rápida pela rua estreita. Não. Por favor, não me matem, sussurrou ela, a voz tremendo como as cordas de uma viola de fado desafinada. Mas o homem com o casaco escuro não parou. Ele ergueu a arma novamente, um metal frio refletindo a luz amarelada dos lampiões de ferro forjado que pendiam das fachadas caiadas, testemunhas silenciosas de séculos de segredos e traições na cidade das Sete Colinas. Foi então que Inês surgiu das sombras, como um anjo vingador saído de uma lenda lisboeta. Com 28 anos e 10 no serviço da Polícia Judiciária, ela era a imagem da determinação portuguesa, alta, de ombros firmes moldados por anos de treinos no quartel de Belém, cabelos castanhos curtos e práticos, olhos cor de azeitona que viam através das mentiras como o sol atravessa a neblina do Tejo. Seu revólver, um antigo modelo Webley herdado do pai, falhou no primeiro disparo, um clique seco que gelou o sangue nas veias, mas no segundo, o estrondo foi definitivo. O agressor cambaleou, a arma caindo no chão com um tinido metálico que ecoou como um sino de igreja em dia de procissão. Ele fugiu mancando para a escuridão da Rua do Carmo, deixando para trás o fedor de pólvora e medo. Inês correu para Sofia, ajoelhando-se ao lado dela, as mãos experientes pressionando o ferimento no ombro. Sofia. Meu Deus, Sofia, aguenta firme. Sou eu, Inês. Lembra? A miúda que te roubava as amêndoas no recreio da escola em Alfama? A voz dela era um misto de comando policial e súplica de amiga de infância, rouca pela adrenalina que ainda pulsava nas artérias. Sofia piscou, o rosto pálido como as paredes de um convento franciscano, e um sorriso fraco surgiu em seus lábios inchados. Inês. A polícia. Sempre salvando o dia, como nas histórias da avó. Mas o riso morreu em um gemido de dor e Inês sentiu o mundo inclinar-se sob seus pés. Não era só uma amiga ferida, era a testemunha-chave em um caso de corrupção que abalava os alicerces da elite portuense infiltrada em Lisboa, um emaranhado de subornos em obras públicas que cheirava a podridão como o peixe seco no cais do Sodré. Enquanto as sirenes distantes o uivavam como lobos no Monsanto, Inês carregou Sofia nos braços, ignorando o protocolo que gritava em sua mente treinada. Não chames ambulância ainda, murmurou Sofia, os dedos frios agarrando a lapela do casaco de Inês. Eles sabem onde eu estou. O inspetor. Ele me traiu. As palavras foram um soco no estômago de Inês. O inspetor Rui, seu mentor há 5 anos, o homem que ensinara a ler as entrelinhas das confissões como se fossem versos de Camões, ele, um traidor? Inês engoliu o baile amargo, ajudando Sofia a se levantar. Então vamos para um lugar seguro. Minha casa em Belém. Ninguém espera uma polícia levando a testemunha para debaixo do próprio teto. Elas tropeçaram pelas ruelas labirínticas, o eco dos passos misturando-se ao canto distante de um fadista solitário, lamentando amores perdidos sob as estrelas que piscavam indiferentes sobre a capital. Naquela noite, enquanto costurava o ferimento de Sofia com linhas de uma caixa de primeiros socorros roubada de uma patrulha, Inês sentiu o dever e o desejo entrelaçarem-se como as eras que escalavam as torres da sede de Lisboa. Sofia, com 30 anos recém-completados, era o oposto dela, delicada como uma boneca de porcelana de Alcobaça, cabelos pretos longos que caíam em cachos rebeldes, olhos verdes herdados da mãe galega e uma alma de artista que pintava azulejos inspirados nas tradições de Sintra. Elas se conheceram aos 10 anos, na escola primária de Alfama, onde as procissões de São João enchiam as ruas de manjerico e martelos de papel, e Sofia sempre dividia seus pastéis de nata com Inês, a órfã teimosa que sonhava em ser heroína como as figuras dos murais de azulejos nas estações de metro. Tu és a minha guardiã, Sofia dissera uma vez, aos 15, durante uma festa de verão no Terreiro do Paço, onde o fogo de artifício explodia como confetes de um casamento real. Mas a vida as separara, Inês para a Academia de Polícia em Coimbra, Sofia para a Faculdade de Artes em Lisboa, casando-se brevemente com um marchand de arte que trocara por galerias em Paris. Agora, ali na sala modesta de Inês, paredes forradas de livros de Eça de Queiroz e fotos emolduradas de romarias na Nazaré, o ar estava carregado de algo mais do que medo.
Sofia estendeu a mão, tocando o rosto de Inês com dedos trêmulos. Obrigada. Não sei o que faria sem ti. Inês cobriu aquela mão com a sua, sentindo o calor subir pelo braço como vinho do Douro aquecendo o peito em uma noite fria de outono. Eu faria qualquer coisa por ti, Sofia. Sempre fiz. Mas no fundo, ela sabia que o qualquer coisa incluía ignorar as regras, arriscar a carreira e talvez, só talvez, confessar o segredo que guardava desde os dias de juventude, quando olhava para Sofia dançando rancho folclórico e sentia o coração bater como tambores de uma morna cabo-verdiana misturada ao fado. Os dias seguintes foram um vórtice de tensão controlada, como o equilíbrio precário de um acrobata no Circo de Lisboa. Inês requisitou uma folga oficial, alegando investigação undercover e instalou Sofia em seu apartamento, com vista para o Mosteiro dos Jerónimos, cujas torres góticas pareciam sentinelas eternas contra o Oceano Atlântico. Elas compravam pão fresco na padaria da esquina, onde o cheiro de broa de milho se misturava ao sal do mar, e passeavam disfarçadas pelo Jardim da Estrela, fingindo ser turistas em uma cidade que as conhecia como as palmas das mãos enrugadas de uma avó contadora de histórias. Mas o perigo espreitava, telefonemas anónimos com respirações ofegantes, sombras nos espelhos retrovisores dos táxis amarelos e, uma vez, um envelope deslizado sob a porta com uma foto de Sofia rasgada ao meio, como um presságio de fado trágico. Inês mergulhava no caso à noite, enquanto Sofia dormia no sofá-cama, encolhida sob um cobertor de lã de Serra da Estrela. Os arquivos revelavam uma teia de corrupção. O inspetor Rui, com sua casa de veraneio em Cascais e amantes em cada porto, havia vendido informações para um sindicato de construtoras que sifonavam fundos da União Europeia para projetos fantasmas em Lisboa. Sofia, como contadora em uma firma de auditoria, tropeçara nos números falsos durante uma auditoria rotineira e agora era o elo fraco que poderia derrubar impérios. Ele me prometeu proteção, confidenciou Sofia uma noite, enquanto elas dividiam uma garrafa de vinho verde à luz de velas, não por romance, mas porque a eletricidade piscava com frequência nas noites de tormenta. Mas era só para me calar. Eu confiei nele, Inês. Como uma tola. Inês sentiu uma pontada de ciúme irracional, misturado à raiva. Homens como ele envenenam tudo o que tocam, como o arsénico nas vinhas do Alentejo seco. Ela pausou, os olhos fixos no reflexo da chama dançando no copo. Mas tu não és tola, Sofia. És corajosa. Como a rainha de Eleonor, que construiu o hospital em Belém para os pobres. Sofia riu baixinho, um som como sinos de uma igreja em dia de São António. E tu és a minha D. Inês de Castro, ressuscitada para vingar o amor traído. As palavras pairaram no ar, carregadas de subtexto que nenhuma das duas ousava desvendar ainda. Em vez disso, elas falaram de memórias, as tardes roubadas no castelo de São Jorge, onde Sofia desenhava os pavões reais e Inês contava histórias de fantasmas mouriscos, os verões em Óbidos, com feiras medievais onde comiam morangos com vinho do Cartacho, e o dia em que Sofia beijara a bochecha de Inês após uma vitória no futebol de rua. Um toque que queimara como brasa de uma sardinha grelhada na festa de Santo António. Mas o dever chamava como o sino do Big Ben, não, do relógio da Praça do Comércio, e quando sobre o Tejo. Inês recebeu uma pista anônima, um encontro marcado no Café Nicola, no Rossio, onde conspiradores se reuniam sob os bustos de poetas como Almeida Garrett. Fica aqui, ordenou ela a Sofia, vestindo colete à prova de balas sob o casaco de couro. Eu volto antes do amanhecer. Sofia agarrou seu braço, os olhos suplicantes como os de uma Madonna renascentista em uma igreja de Mafra. Não vás sozinha. E se for uma armadilha? Inês sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos. Eu sou a lei, lembra? E a lei não cai em armadilhas. Mas enquanto descia as escadas rangentes do prédio antigo, sentiu o peso do revólver no coldre como uma âncora e o desejo de voltar e abraçar Sofia como uma corrente que a puxava de volta. No Café Nicola, o ar estava impregnado de aroma a café forte e pastéis de Belém, mas a atmosfera era tensa como cordas de viola antes de um fado. Inês sentou-se em uma mesa de canto, fingindo ler o jornal de notícias, mas seus sentidos estavam alertas como um cão de caça na leira do Minho. O informante chegou atrasado, um homem magro com bigode grisalho e olhos evasivos, cheirando a tabaco e traição. A senhorita Costa? O inspetor Rui manda saudações.
As palavras foram um veneno lento. Inês congelou, a mão deslizando para o coldre. Diga ao Rui que saudações se mandam em enterros. Mas antes que pudesse reagir, o homem sacou uma faca, não uma arma de fogo, algo pessoal, como as rixas de família em vilas do interior. A lâmina brilhou sob a luz dos candeeiros de bronze e Inês rolou da cadeira, derrubando uma bandeja de chá que se espatifou como porcelana de vista alegre. A luta foi breve e brutal. Inês desarmou o homem com um golpe de judo aprendido na academia, mas não antes dele rasgar sua manga, expondo o braço tatuado com uma âncora, símbolo da marinha portuguesa, homenagem ao pai perdido no mar. Porquê? Grunhiu ela, algemando contra a perna da mesa. Pelo dinheiro. Sempre pelo dinheiro, cuspiu ele, cuspindo sangue no chão de mosaico. Enquanto a polícia municipal chegava, sirenes cortando a noite como facas, Inês ligou para Sofia. Estou bem. Mas Rui. Ele está no topo da lista agora. A voz de Sofia no telefone era um bálsamo. Volta para casa, Inês. Preciso de ti aqui. E pela primeira vez, Inês permitiu-se imaginar que casa não era só o apartamento, mas o lugar onde Sofia esperava, com os braços abertos como o porto de Lisboa acolhe os navios regressados. De volta ao refúgio, o amanhecer tingia o céu de rosa como as casas de Alfama após uma chuva de verão. Sofia enfaixou o braço de Inês com mãos gentis, os dedos traçando a tatuagem como se lesse um mapa antigo. Esta âncora. Ela te segura, não é? Inês assentiu, a garganta apertada. Segura-me ao passado. Ao pai, à cidade, ao dever. Elas estavam sentadas no balcão da cozinha, com vista para o Tejo onde gaivotas planavam preguiçosas, e o silêncio se estendia como uma ponte suspensa entre elas. Sofia virou-se, o rosto iluminado pela luz matinal, e perguntou, e ao futuro? O que te segura ao futuro, Inês? A pergunta era uma faísca em pólvora seca. Inês olhou para ela, vendo não a testemunha frágil, mas a mulher que sempre amara em silêncio, a que ria nas romarias, chorava nos fados, e agora olhava para ela com olhos que prometiam mais do que gratidão. Tu, murmurou Inês, a voz quebrando como onda no cais. Sempre foste tu. E então, como se o mundo inteiro conspirasse em um fado romântico, Sofia inclinou-se e beijou-a, não um beijo de despedida, mas de começo, suave como pétalas de laranjeira caindo em uma procissão de Páscoa, cheio de promessas sussurradas em português antigo. Seus lábios se moveram com a lentidão de quem saboreia um vinho do Porto envelhecido, as mãos entrelaçando-se como raízes de oliveira centenária no Alentejo. Não havia pressa, apenas a revelação de um amor que germinara nas sombras das ruelas de Lisboa, nutrido por memórias compartilhadas e silêncios cúmplices. Inês sentiu o dever recuar como a maré baixa em Carcavelos, deixando à mostra conchas de desejo puro, sem o sal da culpa. Mas o idílio foi interrompido por uma batida na porta, não o carteiro com o correio matinal, mas o som seco de punhos profissionais. Inês sacou o revólver, empurrando Sofia para o quarto. Fica quieta. Eu cuido disto. Ao abrir uma fresta, viu o rosto de Rui, o inspetor, com um sorriso falso como as máscaras de carnaval em Torres Vedras. Inês, minha querida pupila. Abre a porta. Trouxe reforços para proteger a nossa testemunha. Seus olhos, porém, traíam a mentira, frios como o vento do norte em uma noite de inero. Inês hesitou por um segundo eterno, o coração martelando como os ferreiros na Rua Augusta durante a reconstrução pós-terremoto. Rui estava ali, alto e imponente com seu casaco de lã cinzento e a gravata de seda que gritava suborno bem-sucedido, flanqueado por dois agentes uniformizados que pareciam mais capangas de filme noir do que polícias honestos. O que fazes aqui, Rui? Eu pedi reforços pelo canal oficial, disse ela, a voz firme mas os dedos apertando o revólver atrás das costas. Ele inclinou a cabeça, o sorriso alargando-se como o de um lobo em uma fábula de Esopo contada às crianças nas escolas do Douro. Canal oficial? A Inês, sempre a puritana. O departamento está agitado. Rumores de vazamentos. Vim pessoalmente para garantir que a Sofia esteja segura. E para te parabenizar pela iniciativa. Ela sabia que era uma armadilha.
O instinto, afiado como a lâmina de um canivete alentejano, gritava para ela fechar a porta e barricar com a comoda de madeira de castanho. Mas o dever, maldito dever, com sua capa de honra e algemas de ferro, a fez abrir um pouco mais. Entra, então. Mas sozinho. Os teus reforços ficam lá fora. Rui acenou para os homens, que se posicionaram como sentinelas ao lado da escadaria, e deslizou para dentro como óleo em água. O apartamento, outrora um santuário de simplicidade portuguesa, pratos de cerâmica de Bordal Pinheiro na parede, um rádio antigo sintonizado em fado da RFM, agora parecia claustrofóbico, as paredes fechando-se como as muralhas de Óbidos em dia de cerco. Onde está ela? Perguntou Rui, os olhos varrendo o espaço como um falcão sobre os arrozais de Samora Correia. Inês apontou vagamente para o quarto, mas seu corpo bloqueava o caminho. Descansando. O ferimento ainda dói. E tu, Rui? Por que não me disseste que estavas no caso desde o início? Ele riu, um som gutural que ecoou como trovão distante no Gerês. Porque tu és demasiado reta, Inês. Como a tua mãe, Deus a tenha, aquela viúva teimosa que recusou o subsídio da Marinha para manter a honra. Mas honra não paga contas, nem constrói mansões em Cascais. Ele aproximou-se, o cheiro de aftershave caro misturando-se ao de café frio na cozinha. Eu posso te ajudar. Um acordo, a Sofia depõe contra os peixes pequenos, e nós esquecemos o resto. Dinheiro, promoção. E talvez uma vida longe desta rotina de patrulhas chuvosas em Lisboa. Inês sentiu o nojo subir como azia após um banquete de bacalhau demais. Tu vendeste a alma por tijolos e argamassa? Somos polícias, Rui, não mercadores de feira da ladra. Ele encolheu os ombros, casual como quem discute o preço de um pastel de nata. E tu? Escondendo a testemunha na tua cama? Isso cheira a conflito de interesses, minha cara. Ou é algo mais? Pessoal? As palavras foram uma flecha envenenada, atingindo o cerne do segredo que Inês guardava. Ela imaginou Sofia no quarto adjacente, ouvindo tudo através da porta fina de compensado, o coração acelerado como de um touro na praça de touros de Campo Pequeno. Antes que pudesse responder, um ruído sutil veio do quarto, o ranger de uma tábua no assoalho, como em uma casa assombrada de Sintra. Rui ergueu a sobrancelha. Parece que a nossa hóspede acordou. Deixa-me falar com ela. Ele tentou passar, mas Inês bloqueou com o corpo, a mão agora visível no cabo do revólver. Não. Sai daqui, Rui. Vou reportar isto ao comissário. O riso dele transformou-se em rosnado. Reportar? Com que provas? Eu controlo os relatórios. E então, num movimento fluido, ele sacou uma pistola silenciada da cintura, o cano apontado para o peito dela. Lamento, Inês. Eras uma boa aluna. Mas o dever. O dever é uma ilusão para tolos. O tempo desacelerou como nas horas preguiçosas de uma sesta em Évora sob os arcos romanos. Inês viu a vida piscar, o pai acenando do porto de Setúbal antes de zarpar para sempre, Sofia aos 16, com flores de laranjeira no cabelo durante a ladainha de Nossa Senhora, e agora, o beijo daquela manhã, doce como mel de rosmaninho do interior. Ela agiu por instinto, girando o corpo e desferindo um soco no pulso de Rui, fazendo a arma voar para o tapete persa que herdara da avó. O tiro silenciado, um PFFT abafado, acertou a parede, lascando o azulejo como um coração partido em cerâmica rachada. Sofia rompeu do quarto então, os olhos selvagens de pânico, vestindo apenas uma camisola larga de Inês que cheirava a sabão de azeite. Inês! Gritou ela e naquele momento Rui recuperou a arma, apontando para as duas. Perfeito! Duas aves com uma pedra. Mas Inês era rápida, ela chutou a arma para longe novamente e tacleou contra a mesa da cozinha, pratos caindo em cascata como chuva de confetes em uma festa de São João. A luta rolou pelo chão, punhos e cotovelos voando, o corpo de Rui pesado como um barril de vinho do Dão. Sofia, paralisada por um segundo, agarrou o telefone e discou 112, a voz trêmula narrando caos, agressão policial em Belém. Enviem ajuda.
Rui conseguiu um golpe sujo, o joelho acertando as costelas de Inês, tirando-lhe o fôlego como vento forte em Sagres. Traidores, rosnou ele, mas Inês contra-atacou com um gancho de esquerda, herdado das brigas de rua em Alfama na juventude. O impacto ecoou e Rui desabou, gemendo como um fadista ferido. Inês algemou com as próprias esposas dele, o metal frio mordendo a pele como justiça poética. Fim da linha, mentor. O teu fado acabou. As sirenes chegaram minutos depois, luzes azuis e vermelhas dançando nas paredes como fantasmas de um carnaval passado. Agentes honestos, aqueles que ainda acreditavam no juramento sob a bandeira verde-vermelha, levaram Rui em custódia, enquanto paramédicos atendiam os arranhões de Inês e o pânico residual de Sofia. O comissário, um homem idoso com bigode a Salazar e olhos sábios como os de um padre em Fátima, chegou pessoalmente. Bom trabalho, Costa. Mas isto vai abalar o departamento. A Sofia. Ela é a chave. Precisamos dela em proteção oficial agora. Inês olhou para Sofia, que a sentia fracamente, ainda tremendo nos braços dela. Eu sei. Mas por enquanto, ela fica comigo. Naquela noite, após depoimentos e chás calmantes de camomila de erva doce, elas sentaram-se na varanda, o Tejo murmurando abaixo como um confidente antigo. Lisboa brilhava, suas luzes como estrelas caídas nas 7 colinas, e o ar carregava o perfume distante de sardinha assada de uma tasca em Moraria. Quase te perdi hoje, sussurrou Sofia, a cabeça no ombro de Inês. Por causa de um homem que eu nunca amei de verdade. Inês passou os dedos pelos cabelos dela, macios como seda de Porto Alegre. E eu quase te perdi por causa do dever. Mas agora... Agora vejo que o desejo é mais forte. Tu és o meu farol, Sofia, como de Cabo da Roca, o ponto mais ocidental da Europa. Elas conversaram até o amanhecer, tecendo planos como tapeçarias de arraiolos. Sofia testemunharia em segurança, com Inês como guarda-costas oficial. Depois, uma vida juntas, talvez uma casinha em Tavira, no Algarve, com jardim de amendoeiras e tardes preguiçosas a pintar azulejos. O amor delas não era um furacão, mas uma brisa constante do oceano, carregada de sal e promessas. No entanto, Inês sabia que a teia de corrupção se estendia mais fundo, como raízes de sobreiro no montado alentejano. Rui era só o topo. Abaixo, havia tubarões maiores, senadores e empresários cujos tentáculos alcançavam o Palácio de Belém. Dias se transformaram em semanas, um ritmo marcado pelo relógio dos Jeronimos ao fundo. Inês treinava Sofia em autodefesa básica, golpes simples, como de uma dançarina de flamenco adaptada ao randrive português, rindo quando ela tropeçava nos tapetes. Tu és mais graciosa com um pincel na mão, provocava Inês, e Sofia respondia com um beijo roubado, leve como uma brisa de verão em Sesimbra. Elas frequentavam missas discretas na igreja de São Roque, pedindo proteção à Virgem de Fátima, e jantavam em tascas escondidas no Chiado, saboreando cataplana de marisco enquanto fadistas cantavam de amores impossíveis. O nosso não é impossível, murmurava Sofia, os dedos traçando padrões invisíveis na mesa de mármore. É só. Controlado. Como um incêndio na serra, domado com cuidado. Mas o conflito interno de Inês fervia como caldo de peixe no fogão. De dia, ela era a inspetora implacável, interrogando cúmplices de Rui em salas cinzentas do quartel, extraindo confissões com a paciência de quem espera uvas maduras na vindima do Douro. De noite, com Sofia, ela se permitia a vulnerabilidade, chorar pelo pai perdido, confessar o medo de perder o emblema policial como uma segunda pele. E se eu falhar contigo? Perguntava, a voz baixa como oração em uma capela de Tomar. Sofia abanava a cabeça, os olhos verdes firmes. Tu não falhas. És a minha Inês, a que me salvou das bullies na escola com um soco e um sorriso. O dever é teu, mas o amor é nosso. O alto trau veio em uma noite de tormenta, quando o céu sobre Lisboa se abriu como as cataratas do Reno, não como as chuvas torrenciais que transformam as ruas de Coimbra em rios. Inês recebera uma pista final, um encontro no Armazém das 500, um celeiro abandonado no Cais da Alcântara, onde outrora se descarregavam vinhos da Madeira e agora conspiradores se reuniam sob o rugido dos comboios do Tejo. É o cabeça, disse o informante anónimo ao telefone, voz distorcida como eca em uma gruta de Mira de Aire.
O senador Vasconcelos. Ele quer eliminar a testemunha esta noite. Inês sentiu o estômago revirar como ondas em Nazaré. Vasconcelos, o homem de discursos inflamados no Parlamento sobre valores tradicionais portugueses, era o arquiteto da corrupção, desviando milhões para mansões em Comporta enquanto bairros como da Cova da Moura apodreciam. Eu vou, declarou ela a Sofia, vestindo impermeável preto que cheirava a maresia. É o fim do caso. Sofia protestou, lágrimas misturando-se à chuva que batia na janela. Não sozinha. Eu venho contigo. Sou parte disto. Inês abanou a cabeça, beijando a testa dela como uma mãe em uma romaria. Não. Fica com o rádio ligado. Se eu não voltar em 2 horas, chama o comissário. O beijo de despedida foi salgado como lágrimas de despedida em um porto de imigrantes, cheio de voltos já não ditos. O armazém era um labirinto de caixotes enferrujados e teias de aranha grossas como novelos de lã de Bragança, o ar úmido e quando gotejar da chuva através do telhado furado. Inês avançou com a lanterna na mão esquerda, revólver na direita, os passos abafados por botas de borracha. Vozes murmuravam no fundo, à miúda viu os livros. Tem de desaparecer. E então, a silhueta de Vasconcelos, gordo e suado sob um chapéu fedora ridículo, flanqueado por 3 capangas armados. Boa noite, Inspetora Costa, saudou ele, a voz melíflua como vinho falsificado. Veio juntar-se à festa? Ou só entregar a cabeça da sua amiga? Inês ergueu a arma, o coração um tambor de guerra. Jogo acabou, senador. Rui cantou como um canário em gaiola. Mas Vasconcelos riu, acenando para os homens. Rui era descartável. Como tu serás? Os tiros vieram rápidos, balas ricocheteando nas vigas de ferro como fogos de artifício malucos. Inês mergulhou atrás de um caixote, disparando às cegas, acertando um capanga no ombro. O cheiro de pólvora misturava-se ao mofo e ela sentiu o sangue pulsar nas têmporas. Um segundo homem avançou, faca na mão, e ela rolou, o golpe errando por centímetros. Pelos valores de Portugal, gritou Vasconcelos, hipócrita até o fim. Foi então que a traição final veio, não de Vasconcelos, mas de dentro. Um dos reforços de Rui, infiltrado, surgira das sombras, arma apontada para as costas dela. Desculpa, Inês. Ordens superiores. O clique do cão da arma foi o som mais solitário do mundo. Mas Sofia, que desobedecera e seguir o táxi na chuva, apareceu na entrada, gritando, pare. Distraídos, os homens viraram-se, e Inês aproveitou. 2 tiros precisos derrubaram os capangas, e o traidor caiu com um gemido. Vasconcelos tentou fugir, escorregando no chão molhado, mas Inês estava sobre ele, o joelho na nuca. Pelo Tejo e pela honra, murmurou ela, algemando. A polícia chegou em massa, luzes cortando a escuridão como espadas de El Rei de Sebastião. Sofia correu para os braços de Inês, encharcada e tremendo, mas viva. Eu não podia te deixar sozinha, soluçou ela. Inês abraçou-a forte, ignorando os olhares dos colegas. Nunca mais, amor. Nunca mais. O julgamento foi um circo midiático, como as touradas em moita onde toureiros enfrentam touros enfurecidos sob o sol escaldante do Ribatejo. O Tribunal de Lisboa, com suas colunas dóricas e quando justiça desde os dias da Restauração, encheu-se de repórteres da SIC e do público, flashes de câmaras piscando como vagalumes em uma noite de verão no Mondego. Senador Vasconcelos, outrora leão do Parlamento com discursos sobre a família tradicional portuguesa, agora era um rato encurralado, suando profusamente em seu fato cinzento enquanto o procurador desfiava a teia de corrupção. Milhões desviados para projetos fantasmas em Lisboa, subornos a inspetores como Rui e tentativas de assassinato contra cidadãos honestos como Sofia Mendes. Sofia testemunhou com uma coragem que fez Inês inchar de orgulho, como uma mãe vendo a filha dançar o vira no rancho folclórico de Viseu. Vestida em um tailor simples de lã azul, cor do céu sobre a Serra da Arrábida, ela subiu ao estrado, os olhos verdes firmes apesar do tremor nas mãos. Eu vi os números falsos.
Sabia que era errado, mas pensei que o sistema me protegeria. Em vez disso, tentaram-me silenciar. Sua voz, clara como o sino de uma igreja em dia de Domingo de Ramos, ecoou pela sala, e quando mencionou Rui Vasconcelos, um murmúrio de escândalo percorreu os bancos como vento em Vinhas do Dão. Inês, sentada na primeira fila como guarda-costas oficial, sentia cada palavra como uma carícia e uma ferida, orgulho pela força de Sofia, mas raiva pelo terror que lhe causara. Vasconcelos tentou contra-argumentar, sua defesa pintando como vítima de uma cabala feminista radical, palavras que fizeram Inês cerrar os punhos, imaginando-as como chocalhos de gado no Alentejo. Mas as provas eram irrefutáveis, gravações de Rui, documentos falsos encontrados no armazém e o depoimento de Inês, que descreveu a emboscada com a precisão de um relatório de patrulha em Faro. Ele mirou para matar, meritíssimo. Não por justiça, mas por ganância. O juiz, um homem idoso com óculos de ar torto e sotaque transmontano, assentiu gravemente, batendo o martelo como o último prego em um caixão de carvalho da guarda. A sentença veio como um fado de vitória, Vasconcelos e Rui, 20 anos cada, sem condicional. A multidão aplaudiu fora do tribunal, repórteres gritando perguntas como gaivotas no cais de Cascais. Inês e Sofia fugiram pela entrada dos fundos, rindo nervosamente enquanto corriam para um táxi amarelo. Livre! Exclamou Sofia, jogando a cabeça para trás como uma criança em uma roda de carrossel na feira popular. Inês pegou sua mão, entrelaçando os dedos. Livre para começar, sim. Mas o mundo ainda nos observa. O aftermath foi um bálsamo para almas cansadas. O departamento condecorou Inês com a medalha de mérito policial, uma fita vermelha e verde que ela prendeu no casaco com um sorriso relutante, durante uma cerimónia no quartel de Belém onde o ar cheirava a mar e a glória passageira. O comissário apertou sua mão, murmurando, orgulho de ti, Costa. Como uma filha. Mas os olhares dos colegas variavam, admiração dos honestos, inveja dos cínicos e um ou outro sussurro sobre a inspetora e a sua protegida. Lisboa, cidade de mexericos como o bairro Alto em noite de sábado, não perdoava amores que desafiavam as normas tecidas como rendas de Viana do Castelo. Elas decidiram fugir por um tempo, alugando uma casinha branca em Ericeira, a vila dos surfistas onde as ondas do Atlântico quebram selvagens como paixões não domadas. A casa, com telhado de telha vermelha e varanda de azulejos pintados à mão, olhava para o mar onde dunas de areia branca se estendem como lençóis de noiva. Ali, sem sirenes ou sombras, o amor delas floresceu como alecrim selvagem nas falésias. Manhãs começavam com café forte e pão de milho torrado, Sofia pintando enquanto Inês lia relatórios, agora de folga remunerada, sonhando com uma transferência para uma esquadra tranquila em Aveiro. Quero dias sem balas, só com o som das ondas, confessava Inês, traçando o contorno do rosto de Sofia com o dedo. Uma tarde, enquanto caminhavam pela praia deserta, pés afundando na areia fria como neve de Serra Nevada, mas sem o gelo, Sofia parou, pegando uma concha espiralada, cor-de-rosa como as casas de Alfama ao pôr do sol. Lembras-te do nosso primeiro segredo? Aos 12 anos, quando encontramos aquela moeda morisca no castelo e jurámos dividi-la para sempre? Inês riu, o som livre como gaivota. E tu perdeste-a na feira de São Cristóvão. Mas o juramento ficou. Sofia virou-se, os olhos sérios. Façamos outro. Não de divisão, mas de união. Inês, ama-me não como guardiã, mas como igual. Casa comigo, não no papel, que o Estado ainda hesita, mas no nosso coração, sob este céu português. O pedido foi um solavanco emocional, como descer a Serra de Monsanto em carro aberto. Inês sentiu lágrimas quentes, misturando-se ao spray salgado. Sim. 1000 vezes sim. Como as romarias de Nossa Senhora da Agonia em Viana, cheias de cor e compromisso. Elas selaram com um beijo longo, as ondas aplaudindo com trovões suaves e o sol poente tingindo o horizonte de ouro como as praias de Troia. Mas o passado, teimoso como erva daninha em um jardim de bucho em que a luz, não as deixava em paz. Cartas anónimas chegavam pelo correio. O amor de vocês é uma aberração. Vasconcelos tem amigos no alto.
Inês investigava discretamente, descobrindo uma facção residual do Syndicate, liderada por um primo distante de Rui, um advogado de Setúbal com escritório em Lisboa. O conflito reacendeu-se como fogueira de São João mal apagada. Inês queria confrontar, Sofia pedia paciência. Não deixes que o dever nos separe de novo, implorava ela, durante noites em que o vento levava como lobos na fronteira com Espanha. O clímax veio em uma feira local em Ericeira, durante a Festa do Mar, com barracas de caldeirada e ranchos dançando ao som de concertina. Elas passeavam de mãos dadas, ousadia pequena, mas revolucionária em uma vila conservadora, quando o primo de Rui surgiu da multidão, rosto escondido por um chapéu de palha, mas olhos venenosos reconhecíveis. Vocês acham que acabou? A família Vasconcelos lembra-se de traições. Ele ergueu uma garrafa quebrada, o vidro irregular brilhando como dentes de tubarão. Inês reagiu por instinto, empurrando Sofia para trás e desarmando com um movimento fluido, a garrafa caindo na areia como uma estrela cadente. A multidão formou um círculo, murmurando como marés, e polícias locais, alertados por um grito de Sofia, prenderam o homem. Ele confessou tudo, disse o agente mais tarde, sobre chás de hortelã-pimenta. A rede está desmantelada. Vocês estão seguras. Naquela noite, sob um céu estrelado como de uma noite clara em Alqueva, sem luzes de poluição, Inês e Sofia sentaram-se na varanda, um copo de aguardente de medronho entre elas. O perigo controlado acabou, disse Inês, a voz suave como fado de Coimbra. Agora, só nós. Sofia aninhou-se nela, o futuro estendendo-se como o Atlântico infinito, planos de viagens a Évora para concertos de fado, de adotar um cão vadio como os de Lisboa, de envelhecer juntas assistindo romarias de norte a sul. O amor delas não era perfeito, marcado por cicatrizes como as ruas de Lisboa pós 1755, mas era humano, romântico, enraizado na terra portuguesa de oliveiras retorcidas e canto alentejano polifónico. Em um mundo de deveres e desejos em tensão, elas escolheram o equilíbrio, proteger-se mutuamente, amar sem reservas e caminhar de mãos dadas pelas colinas eternas da pátria. Meses passaram como páginas de um livro antigo de contos populares da beira litoral, viradas devagar sob a luz de uma lamparina de azeite. Inês regressou ao serviço, agora como inspetora-chefe de uma unidade anticorrupção em Lisboa, seu escritório no Chiado com vista para a estátua de Camões, o poeta cego que via mais do que os videntes de Fátima. O trabalho era meticuloso, como bordar um jarro de Vila do Conde, rastrear fluxos de dinheiro sujo através de contas offshore a Macau, inspiradas nos laços históricos com o Oriente. Mas pela primeira vez, Inês saía do quartel com o coração leve, sabendo que Sofia esperava em casa, não mais o apartamento modesto de Belém, mas um duplex acolhedor em Príncipe Real, com jardim interior de jasmins e uma horta de ervas como as das cozinhas conventuais da Aroca. Sofia florescia na sua arte, expondo azulejos temáticos em amor nas colinas na galeria de um amigo em Bairro Alto, painéis azuis e brancos retratando silhuetas de mulheres entrelaçadas contra fundos de castelos e rios, inspirados em lendas de moras encantadas que vagam as serras da Peneda Gerês. É a nossa história, explicava ela aos visitantes, um brilho nos olhos como de uma criança contando segredos em uma roda de amiguinhos durante Natal em Lamego. As críticas no Expresso chamavam-na de renovação poética da tradição portuguesa e Inês, cortando as recortes com tesoura de manicure, sentia um orgulho que inchava o peito como pão de mafra no forno. A vida delas tecia-se em rotinas românticas, impregnadas de cultura lisboeta, domingos na Feira da Ladra, caçando bugigangas como pratos de faiança de Coimbra ou livros amarelados de Fernando Pessoa, tardes no Oceanário de Lisboa, onde observavam cardumes de sardinhas prateadas e riam como se o mundo fosse um aquário benigno. E nas noites, fado ao vivo no Senhor Vinho, em Lapa, onde Amália Rodrigues outrora cantara de saudades, elas sentavam-se de mãos dadas sob as luzes baixas, a viola lamentando enquanto Sofia sussurrava. Esta canção é para nós, dor e doçura misturadas, como o nosso vinho do Porto Tawny. Mas o conflito não era só externo, brotava de dentro, como raízes apertando o solo argiloso de Monsanto. A família de Inês, distante desde a morte da mãe, uma costureira viúva que criara a filha com histórias de heróis marítimos, reagia mal às notícias. A tia-avó de Viseu, guardiã das tradições católicas rígidas como as muralhas de Almeida, escreveu uma carta em papel pautado. Deus criou homem e mulher, Inês. Isto é confusão do demo, como as heresias dos templários em Tomar.
Inês leu-a em voz alta para Sofia, a voz tremendo como folha de sobreira no vento. Ela não entende. Ninguém entende, às vezes nem eu. Sofia abraçou-a, o cheiro de tinta fresca e lavanda nos cabelos. Entendem sim, no fundo. Lembra a minha mãe, em Vigo, que abençoou-nos com 1/3 de Nossa Senhora da Esperança? O amor é humano, Inês, falho, mas sagrado como uma procissão em Braga. Elas choraram juntas naquela noite, lágrimas lavando feridas antigas, e no dia seguinte, Inês escreveu de volta: Tia, o meu dever é a verdade, como o teu a fé. O meu amor é puro como o Tejo ao nascer do sol. Aceita ou não, mas eu sigo em frente. O desejo, outrora uma chama controlada, agora ardia livre como fogueiras de Santo António nas ruas de Alfama. Elas exploravam o corpo uma da outra com ternura, toques leves como plumas de pavão no jardim zoológico, sussurros de endiarmãs em dialeto alentejano aprendida em viagens ao sul. Minha morisca, minha estrela do Tejo. Não era luxúria, mas intimidade profunda, como partilhar um pão quente em uma mesa de carvalho, olhos nos olhos contando sonhos de futuro. Um fim de semana em Sintra trouxe o ápice emocional, a vila romântica, com palácios de conto de fadas e florestas enovoadas onde mouros e cristãos outrora se amaram em segredo. Elas subiram ao Palácio da Pena, mãos unidas na escadaria colorida, o vento carregando ecos de valsas imperiais. No Castelo dos Mouros, ruínas cobertas de era, Sofia parou sob um arco ogival. Aqui, séculos atrás, uma princesa moura esperou o amante cristão. Nós somos elas, Inês, cruzando mundos por amor. Inês ajoelhou-se então, tirando do bolso um anel simples de prata com uma pedra de quartzo rosa da mina de Marinha Grande. Casa comigo, Sofia. Não perante juízes, mas perante estas pedras antigas, este mar invisível, este céu de Portugal. Sofia aceitou, rindo e chorando, e elas trocaram votos improvisados. Eu, Inês, juro proteger-te como o farol de Cabo Espichel protege os barcos. Eu, Sofia, juro pintar-te cada dia como o sol pinta Lisboa. Selaram com um beijo sob a chuva fina que caía, como bênção de deuses pagãos das serras. De volta à rotina, o humanismo do seu amor irradiava. Inês mentorava jovens polícias, especialmente mulheres, contando histórias de coragem sem glamour. Sofia doava lucros de exposições para abrigos de testemunhas em risco, inspirando outras a falarem. Elas adotaram uma gata vadia de Alfama, chamada Fado por seu miado lamentoso, e plantaram uma oliveira no jardim, símbolo de paz duradoura como as de Gulgã nas planícies ribatejanas. Mas a biografia não é fado sem uma nota de melancolia. Anos depois, quando Inês se reformou cedo por uma bala perdida em uma operação rotineira, nada fatal, mas o suficiente para mancar como um veterano de Alcácer Quibir, Sofia cuidou dela com a paciência de uma enfermeira em um hospital de Évora. O dever te deu cicatrizes, mas o desejo nos deu vida, dizia, massageando as pernas doridas com óleo de figueira. Inês, agora escritora de memórias policiais, ria, e o amor nos deu asas, como as gaivotas sobre o Tejo. No fim, o seu legado era humanista, prova de que em Portugal, terra de navegadores e poetas, o amor lésbico podia navegar tempestades, florescendo como camélias em Bussaco. Elas envelheceram juntas, mãos enrugadas entrelaçadas em uma varanda de Lisboa, contando histórias para netas adotivas, meninas que dançavam fado com orgulho, livres de sombras. Os anos dobraram-se sobre si mesmos como as curvas sinuosas da Estrada Nacional 2, que serpenteia de Chaves a Faro como uma veia principal da nação portuguesa. Inês e Sofia, agora na casa dos 50, haviam tecido uma tapeçaria de memórias que rivalizava com as de arraiolos em detalhe e cor, viagens da autocaravana pelo Douro Vinheteiro, onde provavam vinhos em quintas familiares e dançavam ao som de concertinas em festas de vendimia, retiros em Mosteiro de Alcobaça, passeando pelos claustros onde Pedro e Inês de Castro outrora sonharam amores eternos. E verões em Tavira, no Algarve, com praias de ilhas acessíveis por barco, onde o sol beijava pele delas como um amante paciente. A rotina diária era um hino à simplicidade romântica, manhãs com galão e medialunas na pastelaria da esquina, Sofia rabiscando esboços em guardanapos, enquanto Inês lia o diário de notícias, comentando escândalos com o ceticismo de quem vira o pior da humanidade. Mais um político a cair, resmungava Inês, e Sofia sorria, como o nosso Vasconcelos. Mas nós sobrevivemos, amor.
Somos imbatíveis como Sporting em dia de derby. Elas riam, um som harmonioso como o canto alentejano em grupo, e quando pela cozinha com azulejos de motivos florais de Puente del Arzobispo, herança espanhola, mas portuguesa no coração. O conflito, agora, era o inexorável tic-tac do tempo, como o relógio de pêndulo na sala de um solar minhoto. Inês sentia as dores nas juntas agravarem-se, resquícios da bala que arroçara anos antes em uma rusga a traficantes no bairro da Jamaica. Sofia, com pincéis na mão, notava as manchas na pele como constelações invertidas e o cansaço que vinha após dias de ensino em workshops de azulejos para jovens artistas que era em Lisboa. Estamos a envelhecer, confidenciou Sofia uma noite, enquanto tricotavam Giles, ela um de azul celeste, Inês de verde oliva, à luz de uma lareira crepitante. Como vinho, melhoramos, mas o corpo reclama. Inês apertou-lhe a mão, os nós dos dedos endurecidos por anos de escrever relatórios e segurar armas. Envelhecer contigo é um privilégio, Sofia. Lembra as avós em romarias, contando histórias até o último fôlego. Mas no íntimo, o medo roía, medo de deixar Sofia sozinha, como o pai a deixara aos 10 anos, partindo em um barco de atum para o Atlântico sem regresso. O desejo persistia, transformado em toques gentis, um ombro massageado após um dia de pé, um beijo na testa antes de dormir, mas temperado pela sabedoria de quem sabe que o fogo, mesmo controlado, um dia se apaga em brasas quentes. Uma crise veio como uma borrasca inesperada no Estreito de Gibraltar. A saúde de Sofia fraquejou com um diagnóstico de artrite reumatoide, as mãos, aquelas mãos que pintavam maravilhas, inchando como frutos maduros demais no verão alentejano. Não posso mais segurar o pincel direito, chorou ela no consultório do Hospital de Santa Maria, paredes brancas e quando soluços como em uma catedral vazia. Inês, a eterna protetora, mergulhou em pesquisas, tratamentos em spas termais de Monchique, fisioterapia com ervas de São Brás de Alportel e apoio de grupos de mulheres lésbicas em Lisboa, que se reuniam em cafés do Bairro Alto para partilhar histórias de resiliência. Eu cuido de ti, como tu cuidaste de mim naquela noite no Bairro Alto, prometeu Inês, ajudando Sofia a pintar com a mão esquerda, traços irregulares que se tornaram uma nova série. Mãos entrelaçadas, azulejos abstratos de dedos unidos contra fundos de tempestades domesticadas. A dor física trouxe conflito emocional. Sofia irritava-se com a dependência, Inês com a impotência, mas elas navegavam com diálogos crus, como fadistas improvisando versos. Sinto-me uma carga, confessava Sofia, e Inês respondia. Tu és o meu porto, não uma âncora. Juntas, flutuamos. O humanismo delas estendia-se ao mundo. Inês publicou suas memórias, Dever e Desejo, uma inspetora em Lisboa, um best-seller que inspirava debates em universidades de Coimbra sobre corrupção e direitos LGBTQ+, em Portugal. Sofia fundou uma bolsa para artistas queer, financiada por leilões de azulejos, ajudando os jovens como ela outrora fora, órfãs de sonhos em bairros periféricos. Elas marcharam no Pride de Lisboa, bandeiras arco-íris ondulando como velas de caravelas, gritando amor é lei, ao som de murgas e concertinas. Um momento de traição sutil veio do inesperado. Uma sobrinha de Inês, educada em conventos de Évora, visitou e, ao ver fotos delas juntas, sussurrou: Tia, isto não é certo. A família fala. A dor foi aguda como uma espinha de sardinha mal limpa, reabrindo velhas feridas de rejeição. Inês confrontou-a gentilmente. Filha, o amor não trai tradições, enriquece-as. Como o fado, que chora mas dança. A sobrinha partiu pensativa e, meses depois, enviou uma carta. Perdoa-me. Aprendi com as tuas histórias. O clímax tardio veio em uma viagem de regresso à Alfama, o berço delas, durante a festa dos tabuleiros em Tomar, não, durante as festas de Lisboa, com arraiais e marchas populares. Elas subiram as escadinhas íngremes da rua de São Cristóvão, mãos dadas apesar das dores, o ar cheio de cheiro a manjerico e sardinhas grelhadas. No mirador de Santa Catarina, com vista para o Tejo prateado ao luar, Sofia parou, ofegante. Inês. Sinto-me fraca hoje. Inês, alarmada, chamou um táxi, mas no caminho para o hospital, Sofia apertou-lhe a mão, se for o fim. Sabe que te amo, como o mar ama a terra, eterno, mesmo nas marés baixas. Não era o fim, era uma pneumonia sazonal, curada com antibióticos e repouso em lençóis de linho de Guimarães.
Mas o susto reacendeu o fogo. Elas renovaram votos em uma capela discreta em Belém, perante um padre progressista que abençoou este amor como vinho abençoado por Cristo nas bodas de Caná. O padre, com sotaque madeirense suave, disse: Deus pinta com cores todas, não só preto e branco. Na maturidade, o romance delas era uma sinfonia serena, tardes lendo poesia de Sofia de Mel Brainer no Jardim Botânico de Lisboa, onde flores exóticas sussurram segredos, jantares com amigos, um círculo eclético de artistas, polícias reformados e ativistas, partilhando cataplana histórias como em uma mesa de romaria em Vila Real. O desejo manifestava-se em olhares prolongados, em cartas manuscritas deixadas no travesseiro. Minha Sofia, tu és o meu fado vivo, em caminhadas lentas pelo Parque Eduardo VII, onde o vento carrega ecos de amantes passados. Humanamente, elas enfrentavam perdas. A morte da tia de Viseu, que no leito sussurrou um Deus de perdói que Inês interpretou como bênção, a demolição parcial de uma rua em Alfama para turismo, apagando pedaços da infância. Mas cada perda tecia as mais fortes, como ciprestes em cemitérios do interior, sentinelas da memória. O crepúsculo da vida chegou suave como o pôr do sol sobre as falésias da costa vicentina, onde o Atlântico sussurra segredos aos rochedos ancestrais. Inês, com 72 anos, o cabelo agora prateado como as areias de Comporta, caminhava com uma bengala de castanha entalhada em forma de âncora, presente de um antigo colega de Coimbra. Sofia, 2 anos mais velha, movia-se com a graça de uma bailarina fadista aposentada, as mãos artríticas decoradas com anéis de conchas de Sagres, símbolos de resiliência marítima. Elas haviam regressado a Lisboa plena, o duplex em Príncipe Real, agora um museu vivo de azulejos e fotos emolduradas, casamentos simbólicos em Sintra, netas adotivas rindo em piqueniques no Monsanto, recortes de jornais sobre o caso Vasconcelos que fizera delas lendas discretas. O dia-a-dia era um ritual de gratidão, chás de erva cidreira na varanda, vendo o sol filtrar através das folhas de uma laranjeira centenária, visitas a museus, onde Sofia comentava os painéis de Nuno Gonçalves com olhos de artista, e Inês recordava como justiça era uma tela em branco à espera de traços honestos. Nós pintámo-la bem, não foi? Dizia Inês, e Sofia sentia, com cores de coragem e ternura. O conflito final não veio de vilões ou famílias, mas da mortalidade inevitável, como o outono que desfolha as vinhas do Douro após a colheita. Sofia, cuja artrite evoluíra para complicações cardíacas, começou a fadigar mais cedo, o peito apertando como cordas de viola mal afinadas. É o fado chamando, brincava ela, mas os olhos verdes traíam o medo. Inês, a inspetora que enfrentara balas e traições, sentia-se impotente perante o invisível inimigo, pesquisando clínicas em Espanha e remédios tradicionais de Coria, banhos termais que prometiam milagres como os de Luso. Não me deixes sozinha, pediu Sofia uma noite, durante uma tempestade que fustigava as janelas como o vento de noroeste em Cabo Carvoeiro. Inês, aninhando-a no peito, respondeu, nunca. Somos uma equipa, desde o recreio de Alfama até ao último suspiro. Elas falaram de legados, as netas, agora mulheres jovens ativistas em causas queer e ambientais, carregando o fogo delas como tochas em uma procissão de Corpus Christi, a Fundação de Sofia, que financiara ateliê para artistas marginalizadas, os livros de Inês, reeditados com prefácios de Sofia, misturando memórias policiais com poesia visual. A traição veio sutil do corpo de Sofia, uma recaída que a levou ao Hospital de São João em Porto, cidade escolhida por laços com a família galega dela, onde tubos e monitores bipavam como relógios mecânicos de uma relojoaria em Passos de Ferreira. Inês velava ao lado, lendo em voz alta versos de Florbela Espanca sobre amores indomáveis, a voz rouca mas firme. Lembra, amor, eu sou aquela que vai no vento, qual folha seca. Mas nós não somos folhas secas, somos raízes profundas. O alto trau foi uma noite de vigília, quando Sofia acordou suando, o coração falhando como motor de um barco antigo no Tejo. Inês. Se eu partir, vive por nós duas. Ama como nós amamos, ousado, humano, português até à medula. Inês soluçou, apertando a mão dela, não partes. Eu proíbo, como inspetora que sou. Mas o médico, um homem compassivo com sotaque nortenho, murmurou, é o fim de uma jornada longa. Milagrosamente, ou por intervenção de Santos de Fátima, Sofia estabilizou ao amanhecer, o sol nascendo sobre o Douro como uma promessa renovada.
Recuperada o suficiente para regressar a casa, Sofia insistiu em uma última aventura, uma peregrinação a Santiago de Compostela, não a pé como os antigos, mas de comboio lento, parando em vilas galego-portuguesas para provar empanadas e vinho alvarinho. Para fechar o círculo, disse ela, da minha mãe galega à nossa Portugal. Em Finisterra, o fim do mundo romano, elas sentaram-se na praia, o Atlântico rugindo como leão faminto. Aqui, onde o horizonte engole navios, eu digo, o nosso amor navegou além, declarou Sofia, atirando uma concha ao mar como ofrenda. De volta, o romance delas amadureceu em sabedoria compartilhada, cartas diárias, mesmo na mesma casa, como epístolas de exilados, danças lentas na sala ao som de fado gravado de Marisa e noites contando histórias para as netas via videochamada, sendo contos de heroínas lésbicas em terras de reis e rainhas. O desejo era agora espiritual, um laço invisível mais forte que correntes de galeão. O fim veio humanamente, sem drama shakespeariano. Sofia partiu em uma manhã de primavera, dormindo ao lado de Inês após um jantar de bacalhau à brás e vinho verde. Adeus, minha guardiã, sussurrou no sonho, e Inês acordou sentindo vazio como um tejo seco. O funeral foi em Alfama, uma procissão simples com fado e flores de jasmim, amigos e família, agora reconciliada, cantando Grândola, Vila Morena em homenagem à liberdade que elas encarnavam. Inês viveu mais 2 anos, dedicando-os a finalizar uma biografia conjunta, entre dever e desejo, uma vida partilhada. Publicada postumamente, tornou-se hino para gerações, provando que em Portugal, terra de saudades e renascimentos, o amor lésbico era não tragédia, mas triunfo humanista, romântico, resiliente, eterno como o oceano que banha as suas costas.